Olá pessoal, nessa aula introdutória daremos início a uma discussão sociológica demonstrando o processo pelo qual a formulação do pensamento social foi sendo constituída após o século XIX a partir de bases científicas. Tudo isso com a finalidade de demonstrar como que um pensamento social pudesse corresponder a um procedimento científico, a uma busca por respostas claras e evidentes, à análise sociológica dos fenômenos pelos quais percorrem a nossa sociedade. E a sociologia, ela vai poder contribuir de uma forma bastante efetiva, dando contribuições, sejam elas teóricas, propostas práticas, propostas de uma imaginação sociológica, para que nós possamos entender e interpretar os fenômenos pelos quais a nossa sociedade, o nosso convívio, a nossa relação com o outro passará a ser de fato remodelada por meio de teorias, por meio de referências, por meio de análises e interpretações que na história do pensamento humano pós-século XIX foram sendo direcionadas, organizadas para registrar de fato esse pensamento social, essa abordagem do comportamento social por meio de uma base científica chamada sociologia. Vale lembrar que a sociologia ela acompanha todo o procedimento científico, é considerada uma ciência nova, né, na tradição sociologicamente falando, na tradição do pensamento humano, e ela busca de todas as formas, metodologias, aplicações de técnicas, levantamento de hipóteses, correlação de ideias, a chegar em pequenas ou grandiosas conclusões para interpretar fenômenos, sejam eles aqueles, como vai dizer o Durkheim, né? Sejam eles os fatos sociais, sejam eles as manifestações naturais que decorrem de implicações das ações humanas e aí que gera também implicações, gera transtornos e gera modificações comportamentais. Exemplo disso é o que estamos vivendo atualmente, com essa perspectiva de isolamento, quarentena, ausência de relações sociais, inserção de ações também de práticas, de representatividades corpóreas nos nossos espaços de habitação e as correspondências com o meio social e as redes sociais ganhando aí um espaço significativo para reaproximar, reconectar situações. Então cabe a nós aqui nesse encontro bastante introdutório pensarmos como que a sociologia foi sendo fundamentalmente falando, modelada, constituída a partir de bases científicas. Lembrando que teremos aqui uma conversa bastante introdutória, mas que será viável e importante para compreendermos a teoria sociológica em si e a sua fundamentação na história do pensamento humano. Iniciamos brevemente pensando sobre a questão do surgimento desse fenômeno, desse pensamento social. E já nós falaremos sobre as implicações históricas que oportunizaram com que esse pensamento social ganhasse uma visibilidade, ganhasse um espaço, ganhasse condições de aplicabilidade de teorias e condições também de interpretações de fenômenos sociais que percorrem o nosso cotidiano. Por outro lado, cabe também a lembrarmos que o cientificismo trouxe um fenômeno interessante, por um lado, contribuiu para que esse pensamento social desse um segmento, inclusive com Comte, que falaremos mais à frente, quando ele vai aplicar a física, aplicar os conceitos da ciência no pensamento social, cientificando também essa possibilidade do pensamento social em explicar, por vias e por leis naturais, cientificamente falando, o comportamento humano, as relações com o espaço e o tempo, na perspectiva sociológica. Não podemos deixar de discutir também que o positivismo, o darwinismo social, o organicismo, entre outras questões, tiveram um espaço bastante significativo para que a ciência social pudesse ir transitando, construindo, costurando em algumas circunstâncias teorias, projeções, pensamentos, propostas de análise,
levantamento conceitual, produção de análise e interpretações dos fenômenos pelos quais o humano, nós, socialmente falando, estávamos ali sendo experimentados, se assim a gente pode dizer, nesse espaço social. Bom, dois pontos são de suma importância para nós darmos continuidade ao pensamento. Lembrando que essas formulações sociológicas poderiam estar aqui presentes teorias de Max Weber, Durkheim, o próprio Karl Marx, o Comte, que nós falaremos já já, mas são questões paralelas e que contribuem de fato para a nossa conversa aqui. Veja, uma formulação sociológica, por exemplo, entende a sociologia como uma ciência. Primeiro ponto. E é uma ciência que vai entender todos os meios, procedimentos, fenômenos que ocorrem na sociedade. E ela vai também continuar dando respostas a tudo aquilo que o pensamento social buscará explicar socialmente. Entender a violência, buscar responder essa questão, buscar levantar hipóteses, buscar interpretações, buscar compreender o fenômeno pelo qual o sujeito passa a atuar em determinada circunstância, o que movimenta, o que mobilizou, o que gerou esse processo, quais são as marcas sociais que acabam direcionando esse corpo social a tomar tal tipo de ação, qual o tipo de comportamento. Então são questões que a própria sociologia, como uma ciência do comportamento social, passará a responder efetivamente no nosso cotidiano social. Por outro lado, ela também é uma formulação desse pensamento social constituída em bases científicas, não podemos esquecer. Ela é constituída em bases científicas porque ela vai poder responder a implicações muito mais amplas, e essas explicações amplas poder gerar interpretações, conceitos, teorias, para que sejam aplicadas em todos os outros contextos, ok? Na sequência, paralelamente a essa constituição do pensamento social como uma ciência, nós não podemos deixar de apresentar aqui algumas implicações sócio-históricas que condicionaram, que mobilizaram sujeitos, pensadores, representantes sociais, a gerarem ideias em torno desses contextos. E entre eles, nós podemos destacar inicialmente a Revolução Francesa, que trouxe contribuições efetivas para aquilo que nós vamos entender sobre direitos humanos, sociais, reivindicação de um papel do sujeito em torno daquilo que ele, de fato, vivenciava naquele processo revolucionário e transformador da condição socio-histórica, daquele contexto, daquela localidade, das pessoas e, consequentemente, do mundo todo que, naquele período, vivenciou condições de protesto, de reflexões, de análises e de busca por respostas significativas para aquelas demandas que eram levantadas, né, por todos os membros daquela sociedade. Na sequência, não podemos deixar de dizer também aqui que a Revolução Industrial trouxe contribuições interessantes ao transpor naqueles contextos em que a fome, a miséria, a prostituição, a condição de trabalho, a exploração da mão de obra, as inovações tecnológicas, tantas e tantas coisas que foram sendo geradas em torno de um avanço que na época era considerado uma transformação científica, se assim a gente pode dizer de modo especial na Inglaterra. Quando essa Revolução Industrial começa a ganhar assim, efetivamente forças e condições de revolucionar aquele espaço social, ela também gera implicações. E é nessa questão de gerar implicações, gerar desiguais oportunidades dos sujeitos que vivenciavam aquelas realidades e que dependiam do trabalho e submetiam o trabalho, por exemplo, braçal, e não tinham uma valorização adequada, passavam fome, não tinham uma condição salarial, condições de trabalho, e assim a gente pode ampliar aí a questão da habitação, as doenças que se proliferaram, a prostituição ganhando cada vez mais efervescência nesse espaço, porque eram modos de sobrevivência também. Então nós podemos entender que essas questões sociais permitiram com que sujeitos olhassem para esses fenômenos
e buscasse entender o motivo pelo qual essas coisas estavam sendo modeladas, constituídas, organizadas, entre aspas, nesses contextos sociais. Por outro lado, temos a consolidação do capitalismo, o acirramento das lutas de classes, que é um fenômeno que vai surgir de fato pós-revolução industrial, os proletariados, os trabalhadores que vão reivindicar o direito pelo qual era de condição humana, né, de ter um trabalho digno, ter um salário adequado, ter uma condição de vida minimamente justa. Então, esses processos vão mobilizando pensadores, sujeitos sociais, a buscar entender esse processo social, esse fenômeno social e essa coisa social, como vai dizer Durkheim. Então, nessa coisa, esse fato social, como vai dizer Durkheim, nesses fenômenos que ocorriam na sociedade, era necessário que tivessem também, por outro lado, interpretações, contribuições teóricas, análises teóricas de todas essas coisas que estavam ocorrendo nesse contexto social pós a Revolução Industrial. E aí nós podemos deixar de dizer também, aqui, a questão da independência das colônias americanas, o fim da escravidão, um processo bastante significativo para entendermos também essa construção social de olhar para o fenômeno e atribuir esse fenômeno sob as bases científicas do pensamento social, algumas teorias, alguns conceitos necessários e algumas contribuições teóricas, sociologicamente falando, para que seja viável darmos continuidade à vida em uma sociedade adequadamente justa. Tá? Por um lado, nós já falamos que a sociologia é entendida como ciência social. É importante que tenhamos em mente essa percepção, que ela traz contribuições socio-históricas representadas em tais circunstâncias e traz interpretações valiosas para que possamos compreender de fato o que movimenta, o que mobiliza, o que gera esses fenômenos sociais que percorrem aí os nossos contextos humanos, nossas tradições, nossas situações, os fenômenos que ocorrem em determinadas épocas e que hoje servem para nós como base. Teoricamente falando, nos auxilia a interpretar, a compreender e a dar continuidade no pensamento social. Tá? Por isso, a sociologia é considerada uma ciência social, do pensamento social. Há alguns precursores do pensamento sociológico. Temos, por um lado, Simon, que traz em sua essência a ciência social como forma, como está dizendo ali, olha, estabelecimento de uma nova ordem. Ele até propõe que os sociólogos assumissem outras funções e tivessem um contato direto com o clero para poder dar continuidade ao pensamento social, ao pensamento crítico. E do outro lado, como grande representante do surgimento e da oficialização desse pensamento social, o Comte, que buscou sistematizar o estudo dos fenômenos sociais e responder às novas situações colocadas. Lembre-se, é ele um dos grandes representantes do surgimento, da organização desse pensamento social. É ele quem irá contribuir cientificamente nas bases da ciência o pensamento social, buscando correspondências, buscando relações, buscando interpretações efetivas para todos os fenômenos que percorriam o mundo social, o mundo das coisas, o mundo dos fenômenos pelos quais a humanidade vivenciava nesse período que nós vamos já entrar em discussão. Tá? Ele traz em sua grande essência um movimento considerado positivismo e que nessa condição, nessa efervescência do pensamento, nessa relação de que a ciência começa a ganhar forças e começa a pautar ali os movimentos sociais, começa a ganhar interpretações, orientações, teorias, ele cria, juntamente de toda a tradição científica, uma projeção sociológica que prioriza, de fato, a ordem e o progresso. Palavra bastante famosa entre nós aqui brasileiros e que está na nossa bandeira e que de fato teve uma influência interessante e, por um lado, importante no nosso procedimento sócio-histórico no nosso território brasileiro. Tá? E veremos já o que significou isso. Então, primeira questão. O positivismo parte de um pressuposto de que a ciência ela tem uma relação atrelada, entremeada,
interrelacionada com a ciência, fisicamente falando. Tá? Então ele vai buscar, cientificamente falando, desculpa, ele vai buscar em seus primórdios, ali da teoria social, contribuições científicas que podem também dar continuidade ao pensamento social. Então, enquanto a física observa, experimenta, analisa esse experimento, cria uma possível teoria, revê essa teoria, reinstitui o processo e inicia até chegar a um movimento, até chegar a uma conclusão. Nessas bases científicas, o Comte também observa o fenômeno que é viável. É viável transpor isso para a ciência sociológica, é viável transpor isso para o pensamento social e garantir ao pensamento social uma finalidade significativa para que ela possa também responder cientificamente todos os fenômenos. Acompanhando lá. Essa filosofia social positivista se inspirava no método da investigação das ciências da natureza. Ponto. Acabei de dizer. Ele acompanha todo um procedimento científico, natural, que busca explicar, interpretar, estabelecer regras, normas, experimentar, levantar hipóteses, destituir essas hipóteses, reinventar novamente as hipóteses, testar essas hipóteses para chegar numa conclusão. O Comte vai dizer: a ciência social precisa acompanhar esse procedimento para poder dar respostas efetivas para a sociedade, né, sobre os fenômenos que percorrem a sociedade. Continuando a leitura. Assim como procurava identificar na vida social as mesmas relações, veja, os princípios, as relações com os quais os cientistas explicavam a vida natural. Então, a ciência observa, analisa, testa suas hipóteses, experimenta a situação e cria suas teorias. A sociologia fará a mesma coisa. E já já nós veremos aí algumas estratégias que os cientistas sociais utilizam para interpretar os fenômenos, compreender os fenômenos e teorizar os fenômenos. Mas antes de falarmos sobre essas questões, cabe a nós aqui darmos continuidade no pensamento do Comte. Com o que ele entende sobre sociedade. Vamos lá. Deveria funcionar de forma organizada e sob supervisão e controle do Estado. Era o Estado quem garantia a ordem. Lembra lá da ordem e progresso? Vejam, o Estado, em sua força maior, ele estabelece princípios que vão condicionar a ordem social, porque ele observava que algumas sociedades, inclusive o nosso território brasileiro, por exemplo, um território ainda analfabeto, repleto de pessoas em condições ainda que vivenciavam suas experiências no mundo rural, ainda uma galera bastante limitada no procedimento intelectivo. Então ele observando tudo isso, ele fala, bom, precisamos ordenar essa situação e dar um direcionamento científico, um direcionamento filosófico, para que essas vidas sociais pudessem ganhar uma certa efervescência dentro de suas instituições, de suas relações sociais, com seus espaços e no seu tempo. Continuando. Mesmo que para isso necessitasse utilizar métodos violentos e autoritários. Forte. O positivismo defendia que a ciência, como parâmetro para o conhecimento da natureza e para o funcionamento da sociedade, fosse de fato uma força, além de necessária, viável para a mobilização e transformação da sociedade. Então era necessário que a ciência, a sociologia, o pensamento social, acompanhasse esse procedimento científico para que ela pudesse interpretar de fato universalmente válido, absolutamente válido, um problema que pudesse dar contribuições, interpretações para outras coisas e que se aproximasse aí nas suas relações, os seus vínculos, as suas correlações interpretativas. Ele entende como um mundo social, né, a realidade, que deveria ser regulado de acordo com as leis. Essas leis são as leis científicas, ok? Essas leis científicas, baseadas em fenômenos e experimentações empíricas, são elas que vão possibilitar com que eu, como observador, encare o fenômeno sobre uma ótica científica, entenda esse fenômeno e consiga correlacionar com o procedimento científico. Não vou olhar, pré-julgar, compreender e afirmar teorias ou compreender questões sem que eu tenha de fato um conhecimento prévio, que eu tenha de fato uma aplicabilidade científica para esse fenômeno ser de fato
analisado de uma forma justamente, claramente, interpretativamente falando, correta. Tá? E entende também um fenômeno que ele aproxima-se da ideia de evolução como um movimento, como transformação da sociedade, e que para ele é muito importante acompanhar esse procedimento científico. Os ajustes pelos quais os indivíduos terão que se adaptar a esse procedimento ordenativo, se assim a gente pode falar, né, por meio de princípios de uma ordem, cientificamente falando, que vai coordenar esses procedimentos a partir de então, até porque havia alguns grupos sociais que não tinham, talvez, essa interpretação justamente válida. Então, era necessário que criasse ou reinventasse um procedimento científico que fosse natural, que fosse aplicado a esses contextos sociais. E esses processos, esses movimentos, esses indivíduos se davam em dois movimentos, como nós vamos ver na sequência. Revelariam ser o progresso, inicialmente falando. Então, se eu tenho uma ordem instaurada sobre um contexto, eu garanto a esse contexto um procedimento voltado ao progresso, à evolução, à transformação. O princípio que rege as transformações sociais em direção à evolução das sociedades. Então, ordem de um processo racional, científico, aplicado a uma territorialidade, seguido de um progresso. Então, essa ordem proporcionará um movimento de progresso dessa civilização, dessa comunidade, desse meio social, desse contexto social, para a sua transformação. Isso é muito importante. Entender que a ordem e o progresso, presentes na nossa bandeira brasileira, estão atrelados a essa teoria positivista e que ganhou uma dimensão bastante significativa no nosso contexto brasileiro, território brasileiro. Ok? Continuando. As transformações sociais em direção à evolução das sociedades. E a ordem e o princípio regulador, o princípio regulador que garante o ajustamento e a integração dos componentes da sociedade a um objetivo comum. Então vejam, é interessante nós pararmos para observar que quando Comte traz nossa ação, nossa condição, nossa reflexão, ele também proporciona meios interpretativos ou aplicabilidades para que seja viável garantir essa transformação da sociedade. E assim a sociologia vai ganhando forças. Né? Ela acompanha o procedimento científico, ela movimenta-se no universo social, ela está dentro daquilo que nós vivenciamos na atualidade, seja a questão de uma enchente, a questão de um acidente, a questão de um assalto, de um sistema carcerário brasileiro, seja qual for o fenômeno social, o isolamento social, a ausência de aulas, entre outras coisas. Então vejam, todos esses fenômenos podem ser analisados pela ótica social, e essa ótica social vai trazer contribuições teóricas para explicar, analisar e buscar compreender o que de fato ocorreu para que gerasse aí alguns fenômenos, tá? Inclusive o isolamento social. Então a gente começa a analisar, começa a buscar respostas, começa a interpretar esses fenômenos para de fato podermos entender o que é que está acontecendo, sob uma base científica social. Bom, aqui algumas contribuições para nós podermos de fato entendermos qual é o papel do sociólogo, qual é a aplicação da sociologia e o que ele traz também como contribuição teórica para interpretarmos os fenômenos que percorrem a nossa realidade social. Vejam lá. 1. A sociologia é um tipo de interpretação, nós já vimos isso, certo? E também é um tipo de conhecimento científico, de tudo que se relaciona com o homem e com a vida humana. Ponto. Então, o que estuda a sociologia? O comportamento humano. As relações humanas no meio social. Os fenômenos sociais que percorrem a existência humana. As mobilidades. Ok? 2. Os cientistas sociais, inspirados pelas ciências físicas, como nós falávamos lá, e essa ciência física fundamentando aí a sua teoria do pensamento social, procuravam adaptar os seus procedimentos de investigação ao estudo da realidade social. Outro ponto de suma importância como forma de resumo para esse primeiro contato. Tá? O pensamento social, modelado pela ciência, possibilita primeiramente a sociologia ser considerada uma ciência.
Na sequência, essa ciência também possibilitará que o pensamento social interprete, analise, correlacione dados e traga contribuições teóricas para explicar os fenômenos pelos quais a realidade, socialmente falando, ela vem sendo modelada, reconstituída, ressignificada e assim por diante. Ok? O que ela estuda? Vamos lá. Movimentos sociais, os motivos pelos quais as pessoas mobilizam suas ideias, mobilizam seus pensamentos, mobilizam suas ideologias e os porquês, o que está por trás e assim por diante. Estuda as instituições sociais, como família, igreja, escola, as instituições públicas, como forma de entender a importância, como vai dizer Durkheim, né? A importância coercitiva dessas instituições que vão possibilitar para que a sociedade funcione de uma forma igualitária, justa, adequadamente falando. Por outro lado, ela também analisa a estratificação social, como que os grupos sociais são subdivididos em classes e por que essas classes são constituídas e em quais são as influências e consequências que essa subdivisão de grupos em determinadas classes, por exemplo, ocasionam. Quais são as implicações sociais de tudo isso? As mobilidades que podem ocorrer no interior dessas classes, dessas condições socioeconômicas desses povos, a desigualdade, aí a gente pode ampliar essa perspectiva da desigualdade no que se refere a gênero, no que se refere à idade, à etnia, à condição socioeconômica da qual nós estamos inseridos em relação aos outros, as implicações que isso pode gerar na nossa questão educacional, profissional, habitacional e assim por diante. Estuda também as identidades, como é que se dá uma identidade cultural, os grupos e a cultura. Então vejam, de que forma ela estuda tudo isso? De várias formas. Sim, inicialmente pela observação, aplicação de questionários, análises de comportamentos sociais, compreensão dos fenômenos, identificação das mobilizações de ideias e comportamentos sociais. Entrevistas, como eu já havia dito, aí são vários modos de entrevistar e captar essas informações, analisar essas informações, correlacionar as informações com os dados, com pensadores, com teorias, e aí criar novas impressões sociais sobre as coisas que nos cercam. E aí nós não precisamos ficar pensando, a sociologia estuda questões mais complexas. Não, ela estuda questões muito próximas do nosso cotidiano social. Basta pensarmos em condições de enchente que ocorrem pós-chuva na cidade de São Paulo, os impactos que esse fenômeno pode ocasionar, a questão do isolamento que estamos vivendo socialmente agora, as suas implicações no nosso lar, as implicações na condição do trabalhador, as implicações no nosso consumo, dos nossos modos de se comportar, de se relacionar, as reinvenções sociais e assim por diante. Ok? Ficamos por aqui. Espero que tenha sido bastante claro aí. E nos interessa pensar como é que a sociologia se funde, se estrutura sobre as bases do pensamento científico. É isso que nos interessa para a aula de hoje. Ok? Forte abraço, até breve e cuidem-se.